Bom, boa tarde a todos, obrigada a todos por terem vindo. Quero agradecer muito à Dalila por ter estado disponível para apresentar este trabalho aqui no Funchal. O projeto da Poética surgiu com um dos objetivos era ligar, através da língua portuguesa e no âmbito da poesia, pontos que normalmente têm estado longínquos, como é o caso de São Paulo e a Madeira. Quero agradecer à Porta 33 por ter acolhido este evento, ficamos todos muito contentes que isto possa acontecer aqui, é um lugar muito especial e basicamente é isto. Muito obrigada a todos e passo a palavra à Ana. Sou a primeira. Olá, boa tarde a todos. Antes de tudo, fazer os devidos agradecimentos à Porta 33, que me habituei a dizer que é a casa da Cecília e do Maurício, e é sempre bom regressar. É a primeira vez que regresso neste papel. Espero não fazer má figura, sobretudo porque estou muito bem acompanhada e, portanto, tentarei fazer o melhor que conseguir, dadas as circunstâncias em que me encontro neste momento. Agradecer também, obviamente, à Dalila por ter escrito e dado à estampa mais um dos seus livros de poesia, neste caso, poesia e fotografia, pela generosidade de ter trazido à Madeira numa espécie de contínuo circular, não é? De partida e regresso, mas também por ter aceitado a proposta da Poética de que eu fizesse parte deste grupo de leitoras que irão tentar apresentar o seu Solidões da Memória. E faço com todo o gosto e interesse, antes de tudo porque foi uma forma de eu conhecer uma nova para mim, não é nova, percebi que já tem obra publicada há bastante tempo, mas nova para mim, autora, que considero poder ser perfeitamente integrável no sistema literário e cultural da Madeira, embora vivendo no Brasil. Muitas vezes nós pensamos que só os autores que estão na ilha pertencem a esse sistema cultural. Eu considero que não, e parece-me que o trabalho da Cecília, podendo ser integrado noutros sistemas, também pertence ao sistema cultural madeirense. Mas agradecer também à Dalila porque, ao ler este livro, reencontrei-me com três outras questões que nos últimos anos me têm inquietado e me têm apaixonado. Antes de tudo, a questão da construção da memória e a importância que esta assume na vida humana contemporânea. Depois, a construção do lugar através do discurso artístico. Os lugares não são só lugares físicos, são também lugares afetivos, lugares de memória e muitos outros, não é? E a arte, julgo eu, é um instrumento, no bom sentido que os instrumentos também podem assumir, é um bom instrumento de construção de lugar. E também, depois, uma outra questão, a da narrativa de identidades rizomáticas decorrentes da fluidez que caracteriza o mundo contemporâneo. Eu tenho trabalhado, sobretudo, questões que têm a ver com a mobilidade humana, com a mobilidade cultural e com a mobilidade textual. E o livro da Dalila faz exatamente esse exercício, não é? Dá conta da mobilidade humana, do próprio sujeito que fala nestes textos e através destas fotografias. Fala também, obviamente, da mobilidade textual, porque aqueles que conhecem o livro verão que todos os poemas, todos os textos são inaugurados com uma epígrafe, com uma citação de outros autores, julgo que serão afinidades eletivas da Dalila, algumas são partilhadas também por mim, portanto fico ainda mais feliz por isso. E, obviamente, a mobilidade cultural, portanto, a falar de um fenómeno cultural, um livro, com poesia e fotografia e, portanto, que circula, neste caso, através do Atlântico, não é? Entre realidades completamente distintas, apesar de algumas afinidades. E, portanto, neste livro encontramos aquilo que, e não é por acaso certamente que o livro começa com um poema intitulado Rizoma, não é? Eu se calhar irei lê-lo muito rapidamente. Rizoma, e tem uma epígrafe de António Barahona: vestígios de pegadas nas areias, restos de ossos ruídos e de espinhas. E é um poema que fala sobretudo da memória, não é? Daquilo que é a memória, da importância que a memória tem, como o título também sugere,
neste livro. A infância e a memória da infância submersa na líquida travessia. Vez por outra, o Atlântico deposita ossos datados nas terras do exílio. A menina antiga recebe os sinais, códigos esquecidos, legendas para o lembrar, revivências. A memória da infância é a memória possível e só a poesia cabe recriar. Portanto, este exercício da reflexão sobre o que é a memória, sobre aquilo que a poesia pode fazer nesse trabalho de rememorização, é fundamental na leitura do poema. E não é por acaso que o poema começa justamente com Rizoma, com o poema intitulado Rizoma, e depois a última secção do livro, intitulada 5 dos registros prévios, roteiro. É engraçado que o roteiro surge no final, portanto é um roteiro para os leitores, sobretudo, não é? Não é o roteiro que a viajante de regresso à ilha registou antes de cá chegar. É um roteiro que este sujeito deixa para os leitores, digamos assim. Mas é um roteiro extremamente ambíguo, não é? Porque, contrariamente àquilo que os roteiros geralmente fazem, que é definirem-nos de uma forma muito concreta o caminho a percorrer, este é um roteiro que fica completamente em aberto, ou se não completamente, mas fica muito aberto, e talvez isto tenha a ver justamente com o conceito de rizoma, que aqui, justamente no final, na última secção do livro, é apresentado como definição, como poema, não é? É um poema que é uma citação do Novo Dicionário de Língua Portuguesa, Aurélio Buarque de Holanda, de rizoma. Rizoma, o que está enraizado, caule radiciforme e armazenador das monocotiledóneas, que é geralmente subterrâneo, mas pode ser aéreo e aquático. O dicionário não diz, mas também pode ser aquático. Caracteriza-se não só pelas reservas, mas também pela presença de escamas e de gemas, sendo a terminal bem desenvolvida. Comumente apresenta-nos e na época da floração exibe um escarpo florífero. Em pteridófitos tropicais há rizomas aéreos. O gengibre e o bambu têm rizoma e por aí fora. E depois, logo de seguida, tem um poema extremamente curtinho, Interrogações. Interrogações, rizoma ilhéu, rizoma português, rizoma líquido, raízes aéreas, marítimas. Portanto, esta interrogação, não é? Que fala sobre rizomas, sinaliza, do meu ponto de vista, este roteiro aberto e de forma alguma condicionador de outras viagens, que, do meu ponto de vista, o sujeito que aqui se dá a conhecer oferece, é mesmo a questão da dádiva, não é? Oferece aos leitores que o venham a ler. Sublinhar ainda que, para além deste, o livro termina, curiosamente, com uma espécie de coda, uma citação de Manuel António Pina: o passado no passado, o presente no presente, assim chega o viajante à tardia idade em que se confundem ele e o caminho. E digamos que esta última citação, esta coda do livro, acaba por ser uma espécie de retorno a uma das epígrafes de abertura, nomeadamente a de Ernesto Sábato. À medida que nos aproximamos da morte, também nos voltamos para a Terra, mas não para a Terra em geral, e sim para aquele pedaço, aquele ínfimo, mas tão querido, tão saudoso pedaço de terra em que transcorreu a nossa primeira idade. E porque ali começou a dura aprendizagem, ele permanece amparado na memória. Ora bem, este trabalho da memória, que se desenvolve ao longo destas páginas, termina com um poema que é extremamente elucidativo também desta voluntária, espero não estar a ser abusiva, voluntária forma de deixar um roteiro, mas um roteiro em aberto. Aquilo que constitui este poema, este último poema da autora, é apenas, e aqui o apenas
retirem todas as conotações negativas, porque é muito, apenas a enumeração de nomes, de cidades, de locais, de afetos, de sentimentos, de elementos que constituem a Madeira. Portanto, o roteiro está aqui, é o roteiro feito por alguém que, estando ausente, regressou para depois voltar a sair, mas é um roteiro, como eu dizia, que fica em aberto para ser preenchido depois ou reelaborado por aqueles que quiserem ler o livro e quiserem, através do livro, revisitar também a Madeira. Por outro lado, rizoma remete-nos, obviamente, para, o verbete do dicionário que é aqui citado, remete-nos, obviamente, para a botânica. Estamos a falar de uma ilha jardim, aliás, há um poema em que a questão do jardim, não é? Não só como emblema da ilha, mas também o próprio jardim da infância é recuperado. Portanto, remete-nos para a botânica, para a farmacêutica, é também a tintura da arnica, e aqui é importante, do meu ponto de vista, este sublinhado da tintura, porque estamos a falar de um livro, portanto, estamos a falar de inscrição, estamos a falar de uso da tonalidade que fica impressa na página, quer através da poesia, quer também através da fotografia. Mas também, obviamente, que nos remete, e não sei se estive presente no ato de reflexão que deu origem ao livro, para um modelo epistemológico de Deleuze e Guattari. Só para recapitularmos muito sumariamente, porque é muito complexo, reforçando aqui a ideia de que o rizoma é também este modelo epistemológico que sublinha a estrutura social, cultural e política assimétrica, flutuante, móvel e imprevisível, as origens impuras e plurais, um descentramento por proliferação de centros, a angústia também nostálgica e aquilo que para Paul Ricard e para Pierre Nora será uma espécie de hipertrofia da memória, desencadeada sobretudo pela experiência acelerada do tempo e o medo de dissolução absoluta nessa vertigem. Portanto, Pierre Nora sublinha justamente a necessidade que as sociedades contemporâneas e os sujeitos contemporâneos têm de fixar lugares de memória, justamente por esta angústia nostálgica, a ideia de que não é possível conter a aceleração do tempo e criar pontos de ancoragem que permitam um recentramento sucessivo das próprias subjetividades. E eu chamava a atenção para o poema Interrogações, que está na página 76. Que eu julgo que é aquele que eu li há bocadinho, exatamente, Interrogações, que julgo que é bem sinalizador desta ideia da inquietação, da angústia, não é? Há uma série de questões que afloram ao longo de todo o livro e que têm a ver com estas perguntas. Rizoma ilhéu, o que é ser ilhéu? Rizoma português, o que é ser português, se calhar mais do que português, lusófono? Rizoma líquido, as identidades são sobretudo líquidas, móveis, flutuantes. Raízes aéreas e já não apenas raízes fixas, imóveis, presas a uma terra. E marítimas. Obviamente que aqui o aéreo e o marítimo acabam por ser ambas sugestivas da fluidez que marca também este modelo epistemológico de Deleuze e Guattari. E depois também eu penso que a última secção é extremamente iluminadora de tudo aquilo que está para trás, que é muito, mas é interessante verificarmos que, por exemplo, nesta última secção, nós temos um conjunto de textos, não sei se será o mais correto dizer, intitulado Caderneta de Anotações, Ilha da Madeira, onde tem então a definição de rizoma, onde tem o tal poema pequenino, Interrogações, e onde depois encontra um poema extremamente longo, tendo em consideração os anteriores, em que nós temos quase que uma espécie de revelação do próprio processo que esteve implícito em toda a elaboração do livro. E começa assim: investigo, cavo, busco, anoto. É este o processo que está na gênese deste livro.
A paisagem é já quase outra, mas a vinha, as bananeiras, as couves e as batatas ainda são plantadas cumprindo ritos ancestrais e a colheita possui ainda o seu tempo. Mergulho, mas o reconhecimento nem sempre acontece. Portanto, é mesmo esta ideia de mergulhar numa matéria que é líquida, que não é sólida e que permite justamente este entrar e sair sempre instável. E depois acrescenta a seguir, a perversidade económica manipula víveres outrora postos em sossego. Os tostões europeus novos foram gastos com volúpia e hoje são contados no medo da falta. O consumo tenta, a prudência indica, difícil é retornar ao que já não se é. Os que pertenciam à terra conheciam seus mistérios, voltaram a ela e nela encontram sustento. Os que apenas usufruíram dos frutos da terra, em dívidas e desespero, atiraram-se das pontes sobre a ribeira. Eu, que só vi o plantio e rega com olhos meninos, não julgo, apenas ouço e escavo a ver se descubro o rizoma, provavelmente perdido em largas águas e ás navegados no tempo. Há muito familiar e alguns estranhamentos. Depois em baixo, o rizoma subterrâneo atrai de encontro ao solo, enquanto que o aéreo impele a romper o aro. O sonho recorrente da viagem, o mar e os ares em permanente convite. E mais abaixo, o mar invade os sentidos, especialmente pelo olfato e o olhar. Mas é o subterrâneo que me interessa, o que dessa raiz ainda permanece em mim e em que medida interferiu no que hoje sou. Busco o silêncio da ilha, é quase tumular, inquieta. Portanto, esta inquietação, esta procura, este escavar, este investigar e este anotar são, digamos, os gestos mais fundadores do livro que aqui temos. E obviamente que não nos podemos esquecer que estou-me a referir à escrita, mas estou também a referir-me à fotografia, que me parece ser extremamente importante aqui. Mas voltando ainda aos agradecimentos, queria também agradecer à revista em linha Poética, em especial à minha querida Maria, pelo trabalho que tem vindo a realizar na divulgação da poesia em língua portuguesa e também pelo convite que ingressou. E que revista é esta que é, como ela também há bocadinho sublinhou, resulta de um projeto que procura o estreitamento de pontes. E não foi por acaso que eu também deixei para este momento referenciar as pontes, porque na página, acho que é, portanto, justamente, o livro tem 5 secções e todas elas abrem com o título da secção e com 2 imagens, o verso e o reverso, aqui e aqui. E a secção que se intitula Travessia e Chegada, Ruptura, a primeira imagem é justamente uma ponte na costa norte, não é? Sou eu. E portanto esta chamada atenção para o gesto de construir pontes, estabelecer pontes, que eu julgo que é uma das ideias fundamentais da revista a Poética, acaba por também estar aqui assim presente. E uma ponte, ou a construção de pontes, não só pontes entre lugares vividos e ditos em língua portuguesa, lugares geoculturais, lugares epistemológicos, lugares afetivos e eletivos, mas também pontes entre as artes. E aqui assim aquilo que nós temos é justamente o estabelecimento desta ponte entre a poesia, o poema e a fotografia. E daqui a bocadinho eu tentarei falar um bocadinho sobre isto. E portanto há aqui de facto neste livro algo que também é partilhado com a Poética, que é justamente esse gesto de construir pontes. Pontes entre artes, pontes entre lugares vividos e ditos em língua portuguesa, lugares afetivos. Aliás, essa revisitação dos lugares afetivos, ou esse sublinhar dos lugares afetivos, é também inscrito no livro através das citações, das epígrafes dos autores. E portanto há de facto esse gesto e também obviamente construir pontes entre as pessoas, não é? É muito bom estar aqui rodeada por pessoas que também são algumas delas minhas afinidades eletivas, digamos assim. Esta ideia das pontes parece-me ser fundamental justamente no mundo contemporâneo, um mundo que é cada vez mais fragmentado,
com sujeitos cada vez mais insulados nos seus próprios mundos, com relações cada vez mais instáveis, fortuitas e ligeiras, como bem tem notado, por exemplo, Zygmunt Bauman, na sua reflexão sobre a modernidade líquida em que vivemos. E remeto-vos, o livro termina, depois dos textos de Dalila, termina com uma carta pós-fácil de Tarso de Melo, que, não por acaso, diz o seguinte: como você me mandou impresso o seu futuro livro, Solidões da Memória, com direito até a um bilhete escrito à mão, e também porque as cartas são um elemento importante da memória no livro, eu aproveito para escrever uma carta nessa época eletrónica, cheia de coisas velozes demais para tratar de poesia. Portanto, eu diria que estas solidões da memória são também um gesto de resistência contra este acelerar diluidor do tempo contemporâneo, não é? E que aqui está muito bem sublinhado pelo Tarso de Melo. E pontos também fundamentais que também acabam por se materializar neste livro, Solidões da Memória, em que a escrita não só é exercício que procura tecer, bordar um sentido para os fragmentos, para os restos que se conservam, adulterados pela usura do tempo e da experiência de vários momentos das nossas vidas passadas. Eu utilizei aqui estes verbos de ser e bordar porque, em primeiro lugar, porque são dois verbos que estão muito associados ao universo feminino, e a voz que aqui fala é sobretudo uma voz feminina e uma voz que convoca imensas outras vozes femininas. Não é por acaso temos aqui a Teresa Irene Lucília, que são também duas das afinidades eletivas deste livro também, não é? Que são também convocadas para aqui. E, portanto, uma das últimas imagens, a imagem da secção dos registros prévios, tem uma imagem de uma bordadeira. É certo que o bordado na madeira foi também praticado, e talvez, não sei se ainda é, praticado por homens. Mas este é um universo e aqui vemos que é uma figura feminina. Portanto, quando eu fui buscar esta ideia do tecer e do bordar, é justamente por isto. O bordado de madeira é também um exercício que se assemelha ao exercício da escrita da memória, não é? A tentativa de inscrever numa tessitura um fio, não é? Um fio que dê sentido a uma representação, neste caso são as flores, no caso da Dalila serão outras as representações. Mas, portanto, esta ideia de que este livro é também uma ponte nesse sentido. A ponte que permite tecer, bordar um sentido para os fragmentos, para os restos que se conservam de vários momentos passados na vida, e que, obviamente, se assumem como tendo sido adulterados pela usura do tempo, adulterados não no mau sentido, mas quase que algo organicamente alterado pela usura do tempo e pela experiência. Mas é também uma dádiva, como eu disse há pouco, uma oferta do testemunho dessa tentativa de reconstrução identitária, ou de reconstrução da memória, e de reconstrução de sentido para a vida. Mesmo quando o resultado aparentemente falha. A reconstrução não corresponde a um tecido plano, linear e coeso, e julgo que isso é muito evidente na capa, já vou falar um bocadinho sobre a capa, mas antes, o resultado, este tecido bordado que aqui se encontra, se quisermos utilizar esta imagem, é antes uma tessitura fragmentária e irregular, feita de rasgões e suturas decorrentes da experiência do vivido, na ilha e em outros lugares, mas também resultante do lido e do reescrito, daquilo que se leu e daquilo que, tendo sido lido, se reescreve, sendo da própria autora ou sendo de outros. E eu chamava a atenção para a capa. A capa eu julgo que é extremamente ilustrativa, em primeiro lugar, porque remete-nos, para quem conhece a calçada madeirense, remete-nos de imediato para a calçada madeirense. E, por outro lado, eu quando vi a capa lembrei-me de um trabalho de criação visual da Teresa, que também tem a ver com a memória, justamente,
aqui aquela que já me emprestou uma vez para eu utilizar, que é justamente esta ideia de que a memória é isto, não é? A memória é um conjunto de momentos, um conjunto de fragmentos, um conjunto de imagens que depois acabam por estar interligadas e constituir um tecido, mas um tecido que é irregular, não é? E que, contrariamente àquilo que muitas vezes as narrativas mais convencionais, sobretudo as narrativas realistas, procuram fazer, é um tecido que assume essa sua própria irregularidade, essa sua própria fragilidade e essa sua própria existência nesse mesmo tecido de vazios que não se conseguem preencher de facto. Mas de que fala então Solidões da Memória, de Dalila Teles Veras? Ou melhor, de que me fala este livro, que é estruturado em 5 partes, cada uma dotada de título próprio. O primeiro, Insularidade; o segundo, Aventura em Preparo; o terceiro, desculpem aqui, o terceiro, Travessia e Chegada, Ruptura; o quarto, Regresso ou Tentativa de, e é curioso este título, Regresso ou Tentativa de, dá sempre este movimento de procura, mas de reconhecimento de que a procura não se consegue atingir em absoluto. Aquilo que se procura não se consegue atingir em absoluto. 5, dos registros prévios, roteiro. De que fala então este Solidões da Memória, que é apresentado por Tarso de Melo, poeta, crítico e editor brasileiro, numa carta pós-fácil que encerra o livro como, e que o apresenta como um fragmento, e vou citar, de uma trilogia composta por Madeira, Vinho à Saudade, que é de 1989, depois Estranhas Formas de Vida, editada em 2013, e este Solidões da Memória, formando uma trilogia das raízes dentro da sua obra. Ainda que eu veja, diz Tarso de Melo, ainda que eu veja suas raízes lançadas em todos os seus livros, se não pela temática explícita, mas por uma visão bastante marcada pela oposição entre o mundo em que a poeta se forma, em que ela recolhe, por exemplo, o seu vocabulário afetivo, e aquele com o qual ela se depara desde então e ainda hoje. Em Solidões da Memória, parece-me que esta ideia de uma poesia que revira as memórias, esta ideia de revirar as memórias tem muito a ver com aquela ideia da busca, não é? Do escavar, que revira seus próprios fundamentos, não para se prender a eles, mas para pensar as incertezas do presente com a intensidade ganha no contacto com as raízes, tensionando-as, é ainda mais forte que nos outros livros da trilogia. Outro aspecto de que gostei, diz ainda o autor da carta, gostei bastante, é o esforço para desconstruir a ilha, ou aquilo que você chama de insularidade. Se usamos ilha para dizer isolamento, o que ressalta de seus poemas é um retrato de uma ilha real, que se esparrama na memória, no tempo, no espaço e cria contactos que a desinsulam ou desisolam. Fim de citação. Ora, esta é a leitura brevíssima, e acredito que se calhar hoje seria outra, de Tarso de Melo. A minha, condicionada pelo meu lugar epistemológico, cultural e também afetivo, será outra, por vezes convergente, mas também outras vezes divergente, da de Tarso de Melo. Não tomem por isso as considerações que aqui tenho feito sobre, ou que aqui tenho trazido como leitura de Solidões da Memória, como a leitura. Essa, como aquela que Dalila faz da sua Ilha da Madeira, terá sempre de ser plural e subjetiva, exigindo maiores rigores e tempo de digestão, e que é mesmo a questão orgânica do digerir. A poesia exige uma leitura lenta, atenta e reiterada. E, infelizmente, os últimos tempos não têm permitido ler com essa cadência a poesia. E, portanto, dizia eu, exige, portanto, essa leitura absoluta, se quisermos, total, que é sempre inviável, mas que se pode desejar, terá de ser sempre plural e subjetiva, exigindo maiores rigores e tempo de gestão do que aquela que agora lhe pude atribuir. Mas eu diria que este livro, mais do que representar a Madeira
Tarso de Melo sublinha a questão da importância que a ilha tem, desde logo se insinua na capa. Mais do que representar a Madeira, representa um olhar subjetivo sobre a ilha, não desvinculada do mundo. Portanto, a ilha aqui não aparece desvinculada do mundo, muito pelo contrário. Julgo que as epígrafes fazem sistematicamente esse exercício de exigir que antes de se ler o texto de Dalila se relembre, se evoque outras textualidades e também, obviamente, outros lugares geoculturais, outros textos. Portanto, mais do que representar a Madeira, representa um olhar subjetivo sobre a ilha, não desvinculada do mundo, e sobretudo representa e apresenta a viagem de regresso possível, e é regresso possível, à Ilha da Madeira. E um regresso que acaba por ser depois plasmado, quer na poesia, quer na fotografia. A fotografia, como eu disse, está na capa e está justamente no verso e no reverso de cada um dos marcadores que iniciam as várias partes do livro. E gostaria de ler aqui o poema da página 57, A Ilha à Minha Porta Amarrada. A ilha à minha porta amarrada, epígrafe de Murilo Mendes, amarro à tua porta o mondego, regresso-me, paz, interrogação. E diz este sujeito, o regresso, ainda que da memória seja um mergulho vertical e fundo, é paz impossível. Recordar é voltar e perder-se, inquietantes caminhos, névoa no que era luz. A ilha, à porta permanentemente amarrada, janela, aberta para dentro, passaporte para o que sou. Portanto, eu diria que, a certa altura, a ilha, que é revisitada por esta voz feminina, confunde-se com a própria voz feminina. É a própria voz feminina que aqui se transforma nesta ilha, aberta para dentro e sempre amarrada a essa mesma interioridade e a essa mesma ilha, ainda que reconhecendo que o regresso é sempre impossível. E não é por acaso que logo de seguida temos o poema Casa, que diz basicamente isto: morta a dona, morta a casa, morta a casa, morta a memória, morta a memória, morta a memória da memória, morta a memória da memória, o vazio da casa, morta, deixada morta, pela morta que a deixou. Portanto, aparentemente há aqui uma espécie de cedência à ideia de que, afinal, este percurso parece ter sido um pouco inviável, ou pelo menos não totalmente realizado e, portanto, talvez inútil. Porém, logo a seguir, na página 65, temos um outro poema que desmonta, daí que o Murilo tenha feito este jogo também do desconstruir e construir, não é? Que é uma dinâmica constante no livro. Na página 65 temos um poema que acaba por desmontar esta ideia talvez desistente do percurso que se fez até aqui. Intitula-se Nomear é jamais apagar. Nome de lugar, citação de epígrafe de João Guimarães Rosa. Nome do lugar onde alguém já nasceu devia de estar sagrado. Na toponímia do Funchal, a história da cidade, dos meus, a minha, na pedra grafada, branco sobre negro, as placas contam, vozes de 5 séculos. O que ali se passou, os que ali habitaram, o que por ali se fez, na Rua dos Tanoeiros, leio homenagem oculta ao anónimo artífice de Barris, meu avô, que ali trabalhou e, morto, não foi apagado, vive à vista dos passantes, branco sobre negro, a lembrar. Portanto, ao mesmo tempo que há aquela queda, não é? E o reconhecimento que a memória só existe enquanto não morre, há depois, logo de seguida, esta ideia muito sublinhada de que nomear é jamais apagar. E enquanto a escrita permitir a reinscrição do nome na página em branca, e enquanto essa página em branca for inscrita por esse nome e for lida por outros, a memória não se apaga. Talvez-me a terminar.
e justamente chamar a atenção para alguma coisa que já disse há bocadinho, que é a necessidade de não esquecermos que este livro não é só palavra, é também imagem. E não é por acaso que o Solidões da Memória, que é um paradoxo, como ontem dizia a Diana muito bem, ou aparentemente será um paradoxo, este Solidões da Memória seleciona como tipologias discursivas o poema e a fotografia, que são justamente duas tipologias discursivas que resultam, ou que são uma espécie de fulgurações instantâneas e fragmentárias. Portanto, esta seleção acaba por simular, em certa medida, a própria estrutura e a dinâmica da memória, como eu já disse, que está bem representada na capa, e acaba por também sublinhar esta ideia de que há uma liquidez agreste no mar e uma solidez da rocha que caracteriza todas, eu diria que todas as fotografias, tirando esta, está aqui dos registros, também está aqui, tirando esta, que é da verdadeira, e esta que é uma não sei se é uma fotografia. Capa de uma caderneta. De uma caderneta, não é? Portanto, era isso que parecia uma espécie de diário, não é? Da Paula Rey. Exatamente. Tirando esta, todas as outras têm sempre, as outras imagens têm sempre água, e sobretudo mar, e rocha. Portanto, aqui neste jogo, entre aquilo que é fluido e o desejo de cristalizar, mais do que petrificar, cristalizar, nomeadamente através da imagem e através do poema, essas fulgurações, esses sentires, essas memórias que se experienciam ao longo da vida e ao longo de uma viagem, e a vida acaba por ser também essa viagem, não é? Julgo que são extremamente fortes no livro. E ainda em relação ao livro, retomando aquilo que disse, parece-me que é importante, e terminaria assim, não esquecer que se trata de uma voz feminina. E não é por acaso que a maior parte das citações são de autoras, e temos aqui duas delas, que eu gosto muito também. E não é por acaso que temos na página 31 e na página 37 dois poemas que eu gostaria aqui de sinalizar e que me fazem pensar numa outra hipótese de leitura deste livro. Solidões um dos problemas, uma das questões da narrativa de memórias e da memória é que ela muitas vezes surge como uma tentativa de reescrita da história. A história e a memória não são propriamente a mesma coisa. E se nós pensarmos que estes Solidões da Memória resulta de uma revisitação da Madeira, da Ilha da Madeira, acaba por ser também uma revisitação e uma tentativa de reescrita através da memória, de uma memória feminina e de um universo muito feminino também, da própria história da Madeira, não é? A história da Madeira tem sido, sobretudo, a história feita por homens. Não tenho nada contra os homens, mas, sobretudo, é uma história, sobretudo, é um discurso, sobretudo, masculino e a sublinhar a importância do masculino. Ora, estes Solidões da Memória é, sobretudo, também, do meu ponto de vista, uma tentativa de reescrever essa história. Há aqui também através da memória, uma memória feminina e que evoca mundos, sobretudo femininos, da ilha, uma tentativa de reescrever essa história da Madeira e a imagem da Madeira. E eu gostaria então de ler página 31 e página 37. 31, um poema que eu gostei imenso, intitulado Terra Sem Homens, e, não por acaso, com uma epígrafe de Fiamma Paz Brandão, que diz o seguinte, o texto de Fiamma: mulheres que se refugiam do mal, de guerras, com as longas mãos à espera dos acidentes da vida. E o poema Terra Sem Homens diz o seguinte: por mulheres era composta a terra, os homens, ouvira, pelo determinismo compelidos, embarcaram todos em busca de melhor futuro. Venezuela, o lugar mítico, para onde o pai, 2 filhos, mulher grávida do terceiro, também embarcaram. As tias, viúvas de maridos, vivos, senhoras donas do lugar, e repito, senhoras donas do lugar,
sei a paralisia dos que à esperança o viver confiam, comandavam e, determinadas, agiam, mãos para os afagos e os trabalhos dos dias. Se choravam, ninguém via ou sabia. E depois, na página 37, também não por acaso, um poema que tem como epígrafe uns 3 versos de Maria Teresa Horta, que dizem o seguinte: eu cumpro os meus limites, mas cumprindo as regras. E o poema chama-se Insubordinação, entre parênteses, sob o signo de Beauvoir. Campesinas, as saias longas, largas, escuras, a roupa de baixo dispensavam. Bastava, gesto imperceptível, um leve dobrar dos joelhos, mijar em pé, sobre a terra, receptiva, subverter o mito do eterno feminino, o segundo sexo, em igualdade de condições. E termina assim. Muito obrigada.